Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus fale com você através dessa palavra. É sempre o desejo do meu coração que essa palavra encontre em você morada, que essa semente encontre em você uma terra fértil e produza alimento, que alimente tanto a sua alma quanto aqueles que estão famintos e sedentos ao seu redor, que possa gerar esperança, cura, renovo e restauração. Palavra que sempre nos ensina, sempre nos dá maturidade, experiência, discernimento, graça para conhecermos mais o Senhor Deus, que é o Deus da sua palavra poderosa, viva e eficaz. Escrita sim por homens, porque como chegaria ao nosso conhecimento? Como chegaria às nossas mãos para que pudéssemos ler, ouvir e aprender dela? Mas inspirada pelo Espírito de Deus, pelo próprio Senhor, que ia conduzindo, ia orientando e iluminando a cada um dos seus escritores. A questão é quem é o autor. O escritor é apenas alguém que cooperou da parte de Deus para que chegasse ao nosso conhecimento. É um privilégio ter uma Bíblia nas mãos. Existem ainda muitas nações que não foram alcançadas por essa palavra, tanto pregação, através de homens e mulheres de Deus que se dispõem a ir cumprir sede nos 4 cantos da terra, por mais desafiador que seja, muitos deixando até mesmo famílias para trás, encorajados pelo Espírito para que vidas sejam alcançadas por essa palavra poderosa, viva e eficaz. E muitos ainda não tiveram acesso a tocar, a manusear, a ter para si mesmos essa palavra que é maravilhosa e gera vida aos nossos corações. Então valorize, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, não a leia por ler, porque ler por ler, você lê um jornal, você lê uma revista, até mesmo muitos artigos inconvenientes, mas a partir do momento que você ler, sim, lógico, né, você está lendo, mas aprenda a meditar, a examinar a palavra de Deus, a compreender e a prosseguir em compreender, em conhecer e se relacionar com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Eu quero compartilhar com você uma passagem que está no capítulo 8 do livro de Deuteronômio. Você que tem a Bíblia, depois você vai lá, lê novamente, anota, pesquisa, procura. E eu tenho certeza que Deus vai abrir a sua mente. Vamos juntos? Deuteronômio capítulo 8, a partir do 1º versículo. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e colocá-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para lhes mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina ao seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma terra boa, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel.
terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que ele lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e de todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e o sustentou no deserto com o maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade, a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus já tinha a terra preparada. Primeiro, Ele preparou a terra. Tudo do bom e do melhor, de forma abundante, transbordante, inesgotável. Mas antes, Ele precisava preparar o povo para tomar posse daquela bênção tão grande. E não tinha lugar melhor para prepará-los, passando-os pelo deserto. Onde mesmo no deserto Deus fez sinais, maravilhas, dando-lhes prova de que Ele era presente, de que era Ele que os estava conduzindo, tanto à noite com a coluna de fogo, tanto durante o dia com a coluna de nuvem, que os guardava, que os livrava daquele sol escaldante, feras peçonhentas, animais venenosos, serpentes, escorpiões. Era o Senhor mostrando que a provisão ininterrupta por tantos anos vinha dele, mostrando que ainda assim naquele lugar tão difícil de viver, ele estava presente. Era necessário primeiro provar o coração deles. Deus não dá nada de mão beijada. Assim como no mundo, se eu quiser receber o meu salário, eu preciso trabalhar, me dedicar, me esforçar, muitas vezes aguentar muitas coisas, muitas dificuldades, para poder receber o meu salário. Quanto mais as coisas do céu. Deus é aquele que nos prova para nos aprovar. O deserto foi exatamente para provar para eles mesmos, porque Deus já sabia. Mas eles precisavam ser provados para eles mesmos, conhecerem a Deus, o seu nível de fé, de obediência, de gratidão, vendo coisas extraordinárias que nem mesmo em terras férteis, verdejantes, diante de banquetes, eles poderiam ver. Os maiores milagres do Senhor, eles são manifestos para nós no deserto. Porque no deserto
O homem entra para morrer, mas com Deus, no deserto, é possível viver. É possível ali ser preparado, ser provado, ser amadurecido para tomar posse das bênçãos que o Senhor já tem preparado para nós. O Senhor já está no futuro. Ele já preparou tudo. Porque muitos, quando conquistam algo, eles logo se denominam os provedores daquela bênção, aqueles que com suas próprias mãos produziram toda aquela riqueza. Eles são dignos, são merecedores, porque eles são autossuficientes. Não, era necessário aquele tempo de angústia, de escassez, para mostrar para eles que foi Deus que os sustentou, e toda aquela terra, toda aquela abundância, toda aquela provisão, foi Deus que preparou para eles. Porque tem muita gente aí achando que é na própria força, que é na própria inteligência, é a sua capacidade de resolver problemas. Só toma posse das bênçãos de Deus aquele que é humilde, aquele que reconhece que tudo vem dele, que só está vivo até hoje, que só sobreviveu até hoje a tantos vales e desertos por causa dele. Se não fosse Deus na minha vida, na sua vida, em cada batalha que você já enfrentou, em cada luta que você já teve que passar por elas, em cada tempo de escassez, de necessidade, de falta, se não fosse Ele, não chegaríamos até aqui. Eu falo isso claramente, tranquilamente, como no Salmo 124, o salmista declara: se não fosse a ajuda do Senhor, se não fosse Ele, o inimigo já teria nos engolido vivos. As águas já nos teriam arrastado, as torrentes impetuosas nos teriam afogado, o fogo já teria nos consumido, teríamos sido pego como um passarinho, num alçapão. Tudo vem dele. Estamos respirando por causa dele, o pão não falta por causa dele, a saúde vem dele. Livramentos que ninguém pode mais fazer nada, ninguém pode livrar, é ele. Tudo vem dele, por causa dele. Seja mais grato e entenda que Isaías chega a comparar que todas as nações, todas, imagina, aproximadamente 8 bilhões de pessoas nos 4 cantos da terra, neste mundo todo, 8 bilhões, todas as nações. É como uma gota, uma pequena gota no fundo de um balde. De nós mesmos, nada podemos fazer. Reconheça que é pela graça, que é pela bondade dele. Aquele que não dá graças no deserto, ele não entra na sua terra prometida. Murmurador morre no meio do caminho. Quem fala demais, ingrato, mal agradecido, como diriam os antigos. Cuidado, porque a sua língua pode te fazer morrer no meio dessa prova. Mas a sua língua, cheia do poder de Deus, com um coração grato, humilde, dependente, que reconhece que tudo vem dele, com certeza vai comer o melhor dessa terra. Como é que Moisés instruiu o povo sobre obedecer, sobre estar dentro da palavra do Senhor, naquela época as leis, né? Também os mandamentos do Senhor que nós conhecemos, os decretos do Senhor. É só aquele que de fato crê na palavra, vive a palavra, obedece a palavra do Senhor, direcionado pelo Espírito Santo, é que vai desfrutar da terra prometida. Não seja ingrato, não seja murmurador, não seja orgulhoso de achar que você dá conta. E você está onde chegou porque você trabalhou demais. Acredito sim, não estou desmerecendo. Nós desfrutamos do suor do nosso trabalho.
Mas se não fosse Ele para abrir a porta, te dar saúde, te proteger, guardar a sua entrada, a sua saída, te fazer voltar em segurança e te dar força e ânimo para vencer todos os dias o dia de trabalho com confiança, cabeça erguida, limpo, pode ter certeza que é a força de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, te guarde e que você, quando estiver passando por uma luta, por uma prova, não murmura não. É exatamente para ver o que está dentro do seu coração, como foi com esse povo aqui, ó. Mas a gente fala, né, do povo de Israel lá no deserto, quantas vezes nós somos iguais ou piores a eles. Então tudo é para provar se tem fé, se tem fidelidade e obediência no seu coração. Deus já te conhece. Isso aí é só para provar para você mesmo quem você é. Cuidado, tá? Cuidado! Pelas suas palavras, pelas minhas palavras, seremos absolvidos ou condenados. Murmura não. Dê graças. Há um propósito para tudo debaixo do céu. E Deus é fiel em cada propósito, em cada tempo, em cada circunstância, em cada estação. Amém?